Senhoras e senhores, boa tarde. É um grande prazer estar aqui, fazendo a âncora dessa mesa, que espero tenha o sucesso das 2 da manhã. Bem, a nossa temática fala de riscos, potencialidades, vulnerabilidades territoriais, no que me parece ser temáticas bem econômicas geográficas, né, e que suscitam algumas considerações iniciais. Eu vejo, no caso do território, como um amplo receptáculo de ações humanas, né, que envolve o ambiente rural também e o urbano, não é? Então, o território é um compósito de atividades que se fazem na cidade, nos meios urbanos próximos e remotos, não é? E também na área rural, que não deve ser, digamos assim, minimizada nos seus efeitos de risco, potencialidades e vulnerabilidades. E nisso constitui o espaço, não é? O espaço é constituído das ações humanas, diferentemente do território, é algo que se constrói. Então, eu sempre pergunto que espaço nós queremos construir. E, para isso, nós vamos avaliar esse potencial existente no DF e, igualmente, na sua periferia metropolitana, porque eu sou dos que pensam que há uma simbiose territorial que não tem um limite respeitável, ao menos pela mobilidade das pessoas e também das mercadorias, das ideias, enfim, de tudo que é espaciável, não é? Então, eu diria que 2 fatos marcaram de manhã, inclusive com a observação do nosso presidente da Codeplan, Lúcio Renault, sobre um risco que temos de ter, por exemplo, um volume de empresas, digamos, que podem estar interessados em se estabelecer no nosso território, mas que tem, às vezes, como alguém também falou na mesa anterior, que querem se concentrar em lugares como o Plano Piloto de Brasília, que, aliás, deve ser distinguido da própria Brasília, né? No meu entender, o Plano Piloto é a área central da metrópole, é o core metropolitano, enquanto que Brasília é constituída de todo o espaço urbano que vai de Planaltina até Ugama, não é? Todo o centro urbano faz parte de Brasília. E que, naturalmente, suscita, primeiro, a dúvida do próprio Lúcio sobre a concentração das atividades econômicas que, na Codeplan, nós sempre tentamos abordar sob um viés crítico, na medida que ele pode desvalorizar o território central, em virtude da convergência da mobilidade das pessoas para trabalhar e também da falta de espaço para onde pôr os veículos em abundância que temos dentro do Distrito Federal, chegando, às vezes, semanas com mais de 6.000 veículos sendo emplacados, digamos, sobretudo automóveis. E na falta de uma tradição do transporte público, que é de décadas, não é? E que não transporta convenientemente as pessoas. Agora, no almoço, a gente falava sobre o conforto das pessoas, né? Todo o sentido de um governo e da governança é de que as pessoas se sintam bem na cidade que residem. Todavia, a centrifugação das pessoas pobres a partir de Taguatinga em 58, né, os operários foram inaugurar Taguatinga antes mesmo de terem inaugurado o Plano Piloto, o que significou que eles ficaram longe dos lugares de emprego, e isso se perpetuou de tal maneira que o Plano Piloto, tendo um pouquinho mais de 8% da população, tem 43% dos postos de trabalho. Então, esse é um risco também, né, a ser avaliado aqui, talvez, e que nos preocupa, não é? Eu acho que tanto
a Secretaria de Meio Ambiente quanto a própria Fibra e a Codeplan estão associadas para encontrar digamos, um caminho, não é, para uma discussão profícua. E eu vou abreviando dizendo que uma coisa que vai ser importante analisar são as vulnerabilidades que nós as temos, né? Inclusive com a expansão urbana bastante agigantada que tivemos, não é? O plano piloto, segundo as tradições, deveria ter entre 500 e 700 mil habitantes, ou menos. O presidente do Júri Internacional falou no seu comentário crítico ao plano do Lúcio Costa após ele ter sido digamos, eleito, né, o melhor plano para Brasília, e que ele dizia que não se concebia um Brasil continental como ter apenas 500 mil habitantes. Esse número parece que é um pouco mitológico, né? Mas vai lá, que fossem 700 mil habitantes, era também uma população pequena para os atuais 2.850.000 habitantes, segundo dados da própria Codeplan. Bem, então, eram os comentários que eu queria fazer, achando que é muito interessante essa associação das três entidades, né? Secretaria do Meio Ambiente, a Fibra e a Codeplan, para que a gente tenha um resultado bastante positivo desse encontro e que ele se renove em outros, não é? Como eu vinha sugerindo para o Navarro, que tivéssemos um encontro para discutir o eixo Brasília-Nápoles-Goiânia, no sentido de que ele vai ser daqui a uns 30 anos um todo metropolitano importante para o Centro-Oeste. Então, com essa melhor iniciativa, querendo também que a gente veja se a sustentabilidade que queremos é a que se atinge, né, no futuro, não é? Costumo dizer que ele poderia ser também um desenvolvimento sistêmico, não é? Em vez de sustentável, porque tem muitas coisas que não são duráveis ao longo do tempo, por questões até da erosão que a própria sociedade vai deixando de evitar. E que, por exemplo, o desemprego que temos, de 223 mil habitantes, é uma coisa que não se sustenta, não é? Então, eu tenho um pouco de restrições ao tema, mas vá lá. É aquilo que é utópico, que é bom de a gente perseguir e chegar a ele, não é? Vamos ver se chegamos lá. Então, de uma forma multidisciplinar, temos diferentes pessoas aqui, depois vamos ter um debate, então eu vou passar primeiro a palavra à nossa colega e mentora muito da situação da ZE, né? Maria Silvia tem a palavra. Aqui? Ah, vai para lá. Uhum. Eu acho que posso apresentar daqui, né, também? Pode, se tiver o... Gosto, com gotinhas. Eu não sei desligar isso aqui. Boa tarde. Nós ficamos tricotando aqui um pouquinho antes de começar a sessão, para poder não repetir o que ele fosse falar, cortar da minha apresentação para não ficar monótono. Então, basicamente, professor Aldo, a gente combinou da seguinte maneira. Eu vou falar um pouquinho, acho que um passo atrás. Um dos propósitos desse encontro é também tirar um pouquinho dos preconceitos que as várias áreas têm sobre a área dos outros. Então, quando a gente fala de capacidade de suporte, tem gente que já torce o bico. Porque acha que não, que é purismo, que é preciosismo, que é absurdo, que não... Quando fala em industrialização, outros setores também já torcem o bico. E se a gente não... Eu estou sendo bem sincera, assim, se a gente não tiver realmente de peito aberto, a disposição de construir os consensos, não vai ter consenso nenhum construído. O trabalho do ZE é grande parte limar essas arestas e dar um passo atrás, todo mundo ceder um pouquinho para a gente ver o que é possível, e, em vez de trabalhar o dissenso, trabalhar o consenso. E os consensos são muito difíceis de construir, porque a gente não foi educado para ceder, né? A competitividade não ensina a ceder.
Então, nós cedemos aqui, e eu vou me concentrar um pouquinho em tentar que a gente compreenda o mecanismo por trás do que é essa defesa que a área ambiental faz da capacidade de suporte, para que isso seja compreensível a outras áreas, para que a gente consiga compartilhar um ponto de vista comum. Aí o Alexandre vai pegar esses conceitos, já os mapas, e desenvolver de forma mais focada, inclusive com indicadores para a indústria e tudo, aí fica uma apresentação bem complementar. A gente está feliz assim, né? Então, sim, senhora. E oxe. Então, retomando o que a gente já tinha feito de diagnóstico da socioeconomia, a gente teve uma avaliação da infraestrutura. Isso não foi mostrado de manhã, mas foi citado de manhã, que foi a análise do que eu passei muito rapidamente na apresentação. Os 7 grupos de renda que a gente tem do Lago Sul, Lago Norte e Sudoeste, passando pelas outras RAs até chegar no Varjão, Itapuã e Estrutural, que são 7 grupos que a gente dividiu, a gente vê, não sei se foi o Bruno que fez a afirmação, o Flávio, alguém fez a afirmação do grau de cobertura, né, da infraestrutura. É isso mesmo, a gente também não combinou a conversa, mas esse é o diagnóstico mesmo. A gente tem um grau de cobertura de infraestrutura em todas as RAs altíssimo comparado com os municípios brasileiros. A gente está numa situação muito privilegiada do ponto de vista da infraestrutura. Dos elementos que a gente estudou, provimento de água potável pela CAESB, isso é informação da rede da CAESB, os colegas da CAESB abrindo a base de dados, assim como todas as outras instituições, e verificando isso com o PEDAD que a Codeplan produziu, certo? Então, provimento de água potável, provimento de esgotamento sanitário, coleta de lixo urbano, SLU, iluminação pública, drenagem pluvial Nova Cap. A gente vê que todos estão acima de 80%, né, de cobertura. Todas as regiões administrativas possuem acima de 80% da sua área plenamente coberta com serviços de infraestrutura. Uma exceção, G3. O G3 tem índices um pouco menor, G7, porque estava, na época, estrutural, ainda estava recebendo dinheiro do Banco Mundial para água, drenagem, então não estava efetivado. Mas nesse G3, o que tem aqui? A gente tem um conjunto de áreas do Distrito Federal que estão em processo de regularização advinda daqueles condomínios que são ilegais e que se chama elegantemente de irregulares. Então, porque não está regularizado, barrou-se o acesso à infraestrutura desvinculada de um contexto de regularização. Isso está em curso, certo? Então, eles têm níveis de atendimento um pouco menor. Mas, de maneira geral, qual é o problema que a gente tem em relação à eficiência e à eficácia do trabalho da concessionária? É esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário é um problema, menos pela concessionária e mais pela capacidade de diluição dos rios. Alguns rios não suportam mais ET jogando água. E não é uma questão de falta de tratamento, porque a maioria das ETs do DF, dos núcleos populosos, tem tratamento terciário. Acima desse, então, a gente vai se equiparar à Alemanha, fazendo filtração com membrana. Então, a gente tem um patamar tecnológico, então, além da gente ter um grau de cobertura grande, a gente está com a CAESB, investimentos de 20, 30 anos, para prover à população do DF um serviço de qualidade, tratando o melhor possível o seu esgoto. Onde está o problema do limite da capacidade de suporte? É tecnológico? Não, muito embora a gente possa trabalhar com um custo muito maior de infraestrutura, né? O custo aumenta muito, que eu vou de tratamento terciário para quaternário, aí você aumenta muito o custo, possível ainda, se for prioritário no governo, mas o problema é que eu não tenho vazão de rio, quantidade de água no rio para diluir esse volume de esgoto dos núcleos populosos do DF. Esse é um problema que não é porque alguém quer, é porque é assim. Os rios são de cabeceira, a vazão é pequena, eles são rios de planalto. A gente não tem nenhum São Francisco aqui.
E nem vai ter. Então, a gente vai ter que partir dessa condição para pensar o melhor possível como utilizar. Então, a reflexão nossa ambiental, dialogando com o desenvolvimento produtivo, é essa. Vamos olhar com bastante tranquilidade qual a capacidade de suporte, quantificá-la e ver as alternativas objetivas para que isso aconteça, certo? Qual é a alocação territorial que pode recepcionar esse tipo de investimento, né, de empreendimentos, por um lado. Se ainda tem que reduzir perdas de concessionária para extrair menos água do rio e aí sobrar mais, todos os desenhos que se completam e se integram para a gente ter uma solução que igualmente compartilha a responsabilidade, mas que provê uma solução objetiva para a diversificação da base produtiva. Então, nosso ponto de vista, quando a gente fala de serviço ecossistêmico, é essa. É isso que a gente está falando. Não está falando do sapinho, da borboletinha. A gente não está falando disso. A gente está falando que vai custar no bolso e vai inviabilizar indústrias, investimentos de 50, 100 milhões, porque não vai ter água a um preço acessível e competitivo comparado com Goiás, com Minas, com qualquer outro lugar. Disso que a gente está falando. Então, passado essa primeira questão, a gente tem o seguinte: quais as implicações da matriz ecológica? O que a gente estuda de capacidade de suporte? A gente está tentando olhar 4 riscos ambientais, a gente vai mostrar brevemente os mapas. A gente está olhando quantidade de água no rio e qualidade de água no rio. São os nossos 3 aproximações. E a gente vai fechar o ZE versão V0 com essas 3 aproximações. Eu olho quantidade de água e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai olhar isso, que é aquele exemplo da garrafinha que tem volumes alocados para usos já previstos, certo? E, por outro lado, o quanto eu tenho a falta de esgotamento sanitário, a falta de controle, por exemplo, no uso de fertilizantes na área rural, a falta de tratamento de drenagem pluvial, leva a um comprometimento de água potável nos reservatórios. O DF não é autossustentável em água, não é. Tem PAC, alguns PACs para trazer água da Corumbá e para agora captar do Lago Paranoá, onde tem 2 estações de tratamento de esgoto jogando esgoto. Então, ou a gente consegue fazer uma gestão profissional dessa pouca água que a gente tem, ou a gente vai ter alguns problemas sérios e não vai demorar muito. E a gente não vai poder culpar a irrigação, porque ela já tem um grau de eficiência bastante importante e ela não totaliza 70% da água como nos outros estados. Aqui a situação é muito diferente. O grande uso é residencial. Então, o que nos importa? Importa entender a capacidade de suporte que a gente está traduzindo com essas 3 abordagens. E qual é o objetivo que a gente quer da discussão? Que políticas que envolvam uso do solo, alocação, seja para expansão, adensamento urbano, qualificação urbana, seja para usos rurais produtivos ou não, seja para polos econômicos ou empreendimentos produtivos, precisam se reportar capacidade de suporte para a gente poder ter uma efetividade da política. Exemplo agora, bem mais rapidamente. 4 riscos ambientais. Um deles é a gente perder áreas prioritárias de recarga. A recarga é onde a água entra em subsolo para sair depois nas nascentes, certo? Ela precisa entrar. Então, o que a gente tem aqui? Eu fiz um esqueminha só para a gente entender e nivelar bem o que a gente está dizendo. A gente tem a superfície, a gente tem embaixo da superfície uma faixa rochosa que é fraturada em alguns pontos. Esse domínio fraturado, domínio poroso e domínio fraturado, é aqui que a água passa. Então, ela infiltra em alguns lugares e transita até achar essas fraturas, e essas fraturas carregam um aquífero. Isso é o que acontece em água de subsolo. Então, se eu impermeabilizar aqui, eu perco essa área de recarga, porque a água vai infiltrar em outro lugar e necessariamente não vem mais para cá, pode ir para outro canto. Então, eu estou colocando em risco a recarga dos aquíferos, que depois vão alimentar as nossas nascentes, os reservatórios e a própria captação da CAESB e água na nossa torneira em última instância. Só para a gente ser bem claro o que a gente está falando, tá bom? Então, mas eu tenho associado a perda de recarga, então eu preciso identificar no DF onde são as áreas prioritárias. Essas áreas, eu preciso ter uma política específica para ela. Não quer dizer preservar e ocupar. Tem prédios inteligentes, tem recarga artificial, tem reuso de água, tem um monte de solução. Mas eu tenho que ter essas soluções e o desenho delas incluído, porque é custo adicional para a edificação.
para o bairro, certo? Para a morfologia urbana, ela custa mais cara na implantação e no desenho. Agora, eu tenho que saber disso a priori, porque aí a minha economia em 10, 20 anos é muito grande, porque eu não vou ter que ter outro PAC para trazer água de Minas dessa vez, porque Goiás já não vai ter mais. Então, aqui, quando eu vou falar do segundo risco, que é a contaminação, eu estou falando, por exemplo, de áreas inteiras dos condomínios irregulares que não têm tratamento de esgoto. São fossas negras, Vicente Pires, Jardim Botânico, várias, grande contingente da população, 1/4 da população do DF, ainda que seja esgoto primário. Esgoto primário é indicado para áreas rurais de baixa densidade, uma área populosa, como é um Vicente Pires, com tratamento, em que eu furo para buscar água e eu furo no mesmo lote meu para poder jogar dejeto. Quem me diz que aqui embaixo não está comunicando e a água que eu estou puxando não está contaminada com o meu próprio dejeto, com o do vizinho, ou intencional? É disso que a gente está falando. Aí fica pior ainda, porque agora eu estou falando de um problema de saúde pública, de uma região inteira do DF, certo? Então, capacidade de suporte é endereçar isso. É esse tipo de preocupação que a gente tem. O risco que a população está submetida sob os seus vários aspectos. O risco que empreendimentos estão submetidos por desconsiderar isso no seu desenho a priori. Que, se endereçado corretamente, tenho certeza que vai encontrar a melhor solução para uma ocupação sustentável, mas vai ser mais caro. Então, aqui tem a fossa, que vai contaminar, inclusive compartimentos que a gente acha que são separados e não são, de aquíferos, certo? Por outro lado, essa contaminação, por exemplo, uma ET, ou, por exemplo, um efluente industrial jogado no rio, vai ter um problema também de contaminação, não só do rio, se for feito sem cuidado, sem regulação do Estado, e vai ter problema também se passar pelos domínios fraturados, de contaminar aquíferos, e a gente tem exemplos disso no Brasil, de áreas contaminadas e aquíferos contaminados por processos industriais. Não só industriais, efluentes domésticos não tratados também. Não tem nenhum juízo de valor em relação à indústria específica. Eu estou falando do tipo de contaminação, do risco de contaminação. Então, agora, se a gente pegar as áreas prioritárias e olhar o risco de contaminação, em mapa no DF, dá isso aqui, ó. Isso são os riscos de perda de recarga. Essa região aqui é a principal área de recarga do DF, junto com o Pipiripau. Aqui são as áreas prioritárias para recarga. No entanto, a época que foi decidido o plano de ordenamento territorial, desde os anos 70, o quadrante de ocupação é esse aqui. Então, eu ocupo áreas por desconhecimento, por desconhecimento histórico. Os grandes núcleos, Ceilândia, 450 mil pessoas, Taguatinga, né, e por aí vai, estão no principal anel de recarga. A morfologia urbana não permite infiltração. Vocês todos conhecem o centro de Taguatinga e sabem o que eu estou falando, certo? Então, isso é requalificação urbana. É um grande desejo dos colegas da CEGET promover a requalificação urbana. O pessoal da CEGET que está na coordenação tem insistido com isso para a qualificação dos ambientes urbanos. E o desenho de áreas prioritárias para alocação de empreendimentos de natureza industrial tem que considerar isso também. Não quer dizer que o lote não possa estar em área de recarga, quer dizer que eu vou ter que ter muito cuidado com o tipo de impermeabilização e de contaminação, porque quando eu olhar a contaminação fica pior. Aí pega todo o preto. Isso quer dizer que tem domínio fraturado aqui tudo. O risco de contaminação é grande. Aí eu incluo, inclusive, o plano piloto, que no outro eu não incluía, certo? Então, contaminação é um risco importante no DF e tem que ser endereçado, porque é custo, de novo, é custo para a empresa, é custo para a concessionária e é custo no bolso da população. Agora, se eu for olhar os dois outros riscos de cerrado nativo, eu tenho o meu IPzinho aqui, e pouca gente conhece, mas tem 3/4 da massa das árvores do cerrado são raízes, é uma floresta subterrânea. E ela cumpre uma função ecossistêmica que a Mata Atlântica não faz, ninguém faz, que é reciclar água do subsolo. Ela é responsável por reciclar água dos aquíferos aqui para cima e promover, além de tudo, um segundo serviço ecossistêmico, que é a qualidade ambiental onde a gente vive, ela é um grande ar-condicionado. Ela vai trazer umidade lá do subsolo para a gente viver. E isso é importante em ambiente urbano, principalmente num clima como o nosso. Agora,
A gente ainda tem um outro, que é o risco de perda de solo por erosão, certo? O risco de solo que vai por desmatamento ou qualquer outra função, processos construtivos, como o Noroeste foi em relação ao Bananal. Eu tenho um carreamento de terra brutal sobre o rio e estou assoreando o meu rio. O Bananal foi investimento do PAC. Observe, a gente tem uma ação sem fiscalização efetiva, até por nossa parte da área ambiental, gerando um comprometimento de investimento estratégico de conexão de todo o sistema da CAESB, que é um pequeno joelho, uma pequena ligação que se chama Bananal, ali no Lago Norte. Por pouco a gente não perdeu esse investimento que interligava todo o investimento da captação no Lago Paranoá, subindo até Sobradinho, isolando Planaltina para captação profunda, interligando todo o sistema, com exceção de São Sebastião. Por pouco a gente não perdeu, por falta de conhecimento e falta de trabalho conjunto entre os órgãos. E é muito dinheiro envolvido. Então, agora, o que a gente tem? O assoreamento do rio, diminuição da vazão do rio, piora da qualidade, risco de captação, risco de água na torneira de todos nós, ou mais caro, ou racionamento. E na indústria também. A mesma coisa. O mapa de solos por erosão, o mapa de áreas ainda de vegetação nativa. Não tenho nenhum problema mais, já desmatou essa parte aqui. Agora, nossa pergunta é: que investimentos são necessários em qual porção do território? Aonde? Por quê? E quando, para eu ter uma ocupação, por exemplo, que enderece uma política de desenvolvimento produtivo? Quais são os investimentos que eu preciso fazer? Em que momento e que tipo de investimento para recepcionar esses empreendimentos? O que de infraestrutura? Isso é o que a gente quer saber. Aí, o último slide conceitual é isso, é um pouco o conceito da garrafinha, que é o segundo braço, fora os riscos, a disponibilidade da água. Então, eu tenho uma situação assim. Eu tenho uma vazão que eu tenho que deixar no rio, senão o rio morre. Eu tenho uma vazão que está comprometida com a diluição dos esgotos tratados da CAESB. Eu tenho uma vazão comprometida para a captação de água potável outorgada pela DASA para a CAESB. E eu tenho várias captações clandestinas. E, em alguns poucos rios, eu consigo ter um delta que eu ainda poderia usar. Então, olha só, esse delta que eu vou poder usar vai servir para quê? Para o desenvolvimento produtivo ou para a expansão urbana? Porque a água é uma só e eu vou ter que tomar uma decisão se aquela área eu vou expandir, adensar, ou se eu vou usar para empreendimentos econômicos. O governo tem que decidir isso junto com o setor privado, com a sociedade. Onde é a alocação, porque o recurso é finito e eu vou ter que optar. Necessariamente, a decisão não é um ou outro, eu posso compartilhar, desde que haja capacidade de suporte, porque vários rios no DF estão assim, ó. Eu não tenho mais isso aqui. O rodeador, que é uma prioridade da SEAGRE, está sendo depletado. Eu estou tirando mais água do que eu deveria para a recomposição da vazão. Isso hoje já. Eu já estou comprometendo o rio. E não é o único. Estou falando de Melchior, Taguatinga, todos os grandes que recepcionam ET estão em situação preocupante, e é isso que a gente quer quantificar no ZE. Pode fazer mais nada? Pode. Melhore tecnologia, dê incentivo para os prédios serem inteligentes e enderece os 23% de perda de água de transporte da concessionária, mude o hábito e tenha menos desperdício como sociedade, tenha empresas inteligentes que reusam de água. Dá para fazer muita coisa, mas tem que alguém decidir que essa é a prioridade, que vai ser feito isso ou aquilo, porque a água em abundância não tem. Tem outros tantos recursos naturais. A gente usou água porque a água as pessoas entendem. Então, por fim, um exemplo prático de como a gente está analisando no ZE. Grandes perguntas. O que põe em risco a preservação do Lago Paranoá, cujo investimento de desocupação, instalação dos polos turísticos, 2 ETs em cima, uma usina hidrelétrica gerando eletricidade para 200 mil pessoas, captação agora com o dinheiro do PAC, tudo isso é Lago Paranoá. O que põe em risco? Do ponto de vista de capacidade de suporte, esse tributário aqui, Riacho Fundo, ele é o contaminante mais em escala que a gente tem da qualidade das águas aqui. Por quê? Porque aqui é o Riacho Fundo, o tributário está aqui, e eu tenho aqui Vicente Pires, que é uma discussão atual que vocês estão acompanhando no jornal,
Situação do Vicente Pires. Olha quanta água outorgada está sendo. Isso tudo é captação subterrânea. Por que tem captação subterrânea? Porque a CAESB não está presente. Por que a CAESB não está presente? Porque não é licenciado. Por que não é licenciado? Porque a terra é terra pública grilada. E vai ter que resolver isso num acordo legal e jurídico e judicial, inclusive, para que a CAESB entre aqui, compartilhe o custo com quem está lá, porque não é função da CAESB sustentar a classe média alta, sendo uma população vulnerável, concorda? O dinheiro podia estar sendo alocado em outra coisa, está sendo alocado para isso. Podia estar preparando a infraestrutura dos empreendimentos econômicos e está alocando ali para resolver grilagem, porque o dinheiro é para uma coisa ou para outra. Então, eu também não tenho esgoto sanitário. Está aqui em Águas Claras, mas não está em Vicente Pires nem em Arniqueiras. Tem energia elétrica, então aprendemos mais uma coisa. Tem que regular a ação da SEB, com interveniência ali, com uma gestão forte com a ANEEL, porque se eu ponho para a classe média energia elétrica, a população não sai mais. Ela cava poço para buscar água e cava poço para fazer seu esgoto bruto mesmo. Mas ninguém abre mão do seu portãozinho eletrônico, das suas 3 televisões e dos seus 2 micro-ondas, né? Então, a energia elétrica importa e ninguém vai... Então, são as lições que a gente está fazendo. O exercício do Zé é entender o problema. Esse é de natureza mais residencial. Mas esse aqui, por exemplo, é de natureza industrial. Como é que a gente trabalha a requalificação da Ceilândia, um eixo de desenvolvimento econômico previsto no PDOAT, que é o instrumento vigente, e que o nosso governador tem sinalizado com o governador de Goiás um eixo de mobilidade com investimentos pesados de Águas Lindas para Ceilândia. O reservatório está aqui, 63% da água potável do DF. Que cuidados a gente vai ter para ocupar essa área com empreendimentos de natureza industrial, numa área de recarga e numa área de risco de contaminação, sendo que eu posso resolver um bocado de problemas de habitação, certo? Mantendo a população no seu local de origem, com um eixo de mobilidade de qualidade, mas que gere emprego e renda, inclua gente. Então, essa é a equação. Não é que não é o mapa do não pode, é o mapa do como pode. Era isso que a gente queria apresentar. Obrigada. Pode fechar. Obrigado, Maria Silvia. Muito interessante a exposição. Em sequência, para ficarmos dentro do escopo de horário, passo a palavra para o senhor Antônio Navarro. Boa tarde a todos. Prazer receber todo mundo aqui no Sistema Fibra. Eu queria colocar primeiro para vocês alguns aspectos relativos à economia do DF no momento atual, em que a gente tem toda a nossa matriz econômica calcada no setor público, no comércio e serviços. O setor industrial participa muito pouco da matriz. Nós estamos vivendo um momento que acredito que seja quase que definitivo de redução ou até de não retorno mais do crescimento de oferta de emprego pelo setor público. Nós estamos vendo aí os índices de desemprego no DF têm crescido, houve já uma redução no governo do Distrito Federal, inexoravelmente isso vai acontecer no governo federal, e isso influencia bastante o número a geração de emprego aqui no DF. Considerando que toda essa massa de salário do setor público consome aqui no DF, tem todos os seus reflexos no comércio e no serviço também. Isso nós já estamos vendo pelas estatísticas aí, a queda de venda no comércio, a queda de faturamento do setor de serviço. Por incrível que pareça, até essa semana passada eu vi uma estatística de venda das farmácias, até as farmácias caíram de venda. Então, assim, é um momento complexo, porque a matriz econômica nossa está toda ela baseada no consumo e na geração de renda local. Essa é a grande diferença que o setor industrial faz nas matrizes econômicas. Se a gente for olhar toda a economia mundial, à exceção dos produtos de consumo in natura, todo o resto inicia seu processo na indústria.
alimentos industrializados, todos os produtos industriais, toda a base da economia do planeta é na indústria. Então, é quase que inconcebível que numa matriz econômica do DF a indústria não possa fazer o seu papel da mesma maneira. Todas as questões que estão sendo colocadas em relação à atuação da indústria no Distrito Federal não implica, obviamente, só nas questões de ocupação e nem as limitações que o DF tem, mas por outros fatores e barreiras que também vão ter que ser derrubadas no processo no momento em que se defina a indústria como uma proposta, como vamos dizer, uma alternativa para recompor essa matriz econômica do DF. O trabalho do ZE mesmo mostrou para a gente alguns números que são extremamente preocupantes, numa faixa aí de 400 e tantas mil pessoas com renda per capita de R$300, você tem quase 1 milhão de analfabetos funcionais. Quer dizer, quando a gente pensa num processo industrial, nós estamos pensando não só na questão do investimento, nem do planejamento, mas nós estamos pensando em mão de obra qualificada. Isso tem implicações muito sérias no processo da educação aqui no DF. O sistema fibra tem toda uma estrutura que hoje oferece soluções para esses problemas, passando pelo SESI, pelo SENAI, na parte de educação e na parte de formação profissional. Mas isso faz parte do planejamento da indústria. Então, eu vejo assim, a indústria, naturalmente, ela vai para o local onde ela tem as melhores condições de funcionamento. Óbvio que essas limitações do DF, essa que a Maria Silvia me mostrou da água, que é uma questão muito séria, óbvio que nenhuma indústria que tem alto consumo de água iria se instalar no DF. Quer dizer, pelos números de oferta que tem, não é essa a vocação nossa. A vocação do setor industrial do DF é basicamente voltada para empresas de alta tecnologia. E esse fortalecimento, quer dizer, até a proposta do próprio governador Hollenberg, dessa diversificação, vamos dizer, da economia do DF, passa obrigatoriamente por um programa de industrialização do DF, ou uma política industrial para o DF. Quando uma indústria vai se implantar, ela precisa obrigatoriamente de analisar, primeiro, qual é o potencial de mercado que ela tem, ou seja, quem é o consumidor do seu produto? Ele está aqui só no DF, ou ele está no Brasil todo, ele está no planeta? Aonde ele vai vender, que volume ele vai produzir? Enfim, diferentemente do comércio e serviço, que se implanta com uma velocidade muito rápida, porque exige planejamento mais simples e mais fácil de ser executado, porque depende de um mercado localizado, no caso da indústria isso não acontece. A indústria vai ter que analisar qual é o mercado que ela vai atingir, principalmente em razão dos altos volumes de investimento que a indústria exige. E todos esses, vamos dizer, instrumentos que ela tem necessidade, como o caso da mão de obra. E assim, na verdade, quando um empresário ou um grupo empresarial pretende instalar uma indústria, ele vai localizar essa indústria, primeiro, no local onde ele tem infraestrutura à altura, onde ele tem recursos à altura, onde ele está mais próximo possível do mercado, onde ele tem mão de obra qualificada, onde ele tem menor custo, onde ele tem energia de melhor qualidade, enfim, uma série de elementos que, no caso do comércio e indústria, não são levados em conta. Então, veja bem, quando a gente parte da proposta de uma política industrial, a gente tem aí uma série de elementos que a gente vai ter que analisar da capacidade ou não do DF de ter determinados tipos de indústria. Então, assim, a vocação nossa não é essa vocação da indústria de alto volume de consumo de recurso natural, indústria com alto volume de geração de resíduo. Eu acho até que vocês vão ter oportunidade hoje de conhecer aí 3 cases de empresas industriais aqui do DF que têm as suas práticas sustentáveis sendo aplicadas, e indústrias que têm os seus insumos todos certificados, que têm a sua produção toda controlada e tem todo o controle de descarte dos seus resíduos. Todos eles destinados para reciclagem, destinados para as empresas certificadas que recebem esses resíduos. Então, ou seja,
a sustentabilidade na indústria ela é viável a partir do momento em que você tem essas práticas funcionando. E hoje, num projeto de indústria, um projeto que se inicia, vamos dizer, do ponto zero, a questão da sustentabilidade hoje é inerente ao seu próprio projeto, faz parte do projeto isso hoje. Eu vou dizer para vocês o porquê, não só por essa questão da consciência ambiental, que é hoje importante no setor industrial, para se observar todos esses procedimentos, ou seja, qual é a origem do insumo que eu vou utilizar, de onde ele veio, ele está sendo produzido de forma sustentável, o meu processo industrial, eu estou fazendo ele de forma correta, se eu gero algum tipo de resíduo, que destino tem esse resíduo, de que forma que eu vou separar, para quem eu vou destinar, isso faz parte do projeto da indústria moderna hoje. E eu digo até para vocês assim, tem casas no Brasil que recebem prêmios internacionais. A Klabin mesmo, que é uma indústria de papel e celulose no Paraná, recebeu, ano passado, um prêmio mundial, em primeiro lugar, a empresa altamente... a única empresa de papel e celulose do mundo que é autossustentável, em todos os sentidos. Quer dizer, ela fabrica papel de fibra longa, que é o papel feito de pinos, que ela tem o reflorestamento de pinos, que a gente nem chama mais de reflorestamento, mas nós estamos chamando de lavoura de árvores, de pinos. Ela pega o subproduto do pinos, produz energia elétrica que toca a fábrica de celulose, fabrica o papel, todos os resíduos dela, todos são totalmente utilizáveis, alguns deles viram adubo para o próprio reflorestamento, ou seja, ela é totalmente independente e sem poluir nada, pega a água de um riacho, que está, acho que em nível 3, se não me engano, e devolve a água totalmente limpa para esse riacho. Então, veja bem, é possível você fazer industrialização sem, de forma alguma, atacar ou atingir níveis de perigo para o setor ambiental. Vocês vão ter oportunidade de ver algumas cases aí hoje. Outro problema que a gente tem no DF, ao se propor a industrialização do DF, realmente é essa questão da localização, do problema fundiário. Primeiro que o alto custo da terra aqui praticamente inviabiliza qualquer projeto industrial que venha se instalar aqui. Então, a proposta nossa é de que, ao se propor a industrialização do DF, que esse processo seja feito em regime de comodato, de longo prazo, para evitar a ação imobiliária, e não aconteceu o que aconteceu com os planos passados. Os projetos passados, que todos eles não deram resultado, grande parte deles viraram especulação imobiliária, houve uma distorção total do objetivo, grande parte das áreas que foram destinadas para a indústria acabaram virando áreas habitacionais, e com outros agravantes, projetos mal feitos, que tinham assim, terreno de 300 metros quadrados para a indústria. Que indústria vai se instalar em 300 metros quadrados? Vai fabricar o quê? Alfinete? Não tem sentido você liberar terreno com 300 metros quadrados para a indústria. Então, assim, na verdade, toda a proposta que foi feita acabou virando um projeto furado. Tanto que, em vez de incrementar a indústria, aconteceu o inverso. Houve a redução da participação do PIB da indústria no DF. Pode passar. Bom, essa questão, quando eu falei da questão da mão de obra, e citei, inclusive, esses números do levantamento do ZE, é porque isso hoje, essa questão socioeconômica no DF, é um problema seríssimo para o governo do Distrito Federal. Não se imagina que essa quantidade de pessoas que poderiam estar hoje no mercado de consumo e produtivo, poderiam ser empreendedores, poderiam ser trabalhadores qualificados, e que, em razão de não existir uma política de educação correta para esse grupo de população, é um peso hoje brutal para a gestão do governo. Na verdade, a gente tem que começar a pensar seriamente na questão da educação no DF. Eu vou citar para vocês um caso que aconteceu ano passado. Nós recebemos na CNI um grupo de ministros que veio da Coreia do Sul. E o correspondente deles lá, vamos dizer, seria o ministro do desenvolvimento deles,
teve um empresário lá que fez uma pergunta comprida para ele, citando a Coreia como um país que desenvolveu uma velocidade muito rápida, que hoje é um país que tem tecnologia muito alta, etc, etc, etc. Ele queria saber exatamente o que a Coreia fez, quais foram os planos que ela fez para poder transformar a Coreia em menos de 20 anos num país que é hoje um país de alta economia, detém tecnologia de alto nível, etc, etc, etc. Ele respondeu com uma palavra só. Ele falou, educação. Ele deu a resposta final. Então, veja bem, eu acho que assim, se a gente não começar a pensar seriamente na questão da educação aqui no DF, dificilmente a gente vai poder implementar projetos de escala maior ou de nível maior, já que a nossa vocação é alta tecnologia, indústria de alto valor agregado, vai haver necessidade de mão de obra de alta qualificação. Então, esse é um desafio. A instituição nossa do Sistema Fibra, que hoje tem um papel importantíssimo nesse setor, com o SESI, Senai e EL, que você tem a parte de educação, feita pelo SESI, educação continuada de segundo grau pelo SESI Senai, ou seja, o adolescente já faz o segundo grau, ao mesmo tempo que já faz um curso profissional. Além disso, o SESI, que tem um papel importantíssimo no apoio à indústria na área de saúde ocupacional, saúde do trabalhador, na área de lazer, de esporte. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas na semana passada, na World Skills, lá em São Paulo, que reuniu 60 países do mundo na área de formação profissional, e o Senai brasileiro saiu com o primeiro lugar. Então, por aí vocês veem qual é o nível de qualidade do trabalho que o Senai faz hoje no Brasil. Então, basicamente, é a instituição líder de alto nível de capacitação na área de qualificação e formação profissional. Óbvio que quando você fala de um projeto para industrializar Brasília, nós estamos passando obrigatoriamente por essas entidades que vão estar fazendo ou cumprindo o seu papel no suporte e no apoio para que isso aconteça. Outra questão que eu acho interessante também que o Zé levantou, né? Eu acho que assim, no momento em que você define as áreas de proteção do DF, as limitações e todas as vamos dizer, a ausência de determinados recursos ou, vamos dizer, determinação de área de ocupação ou não, você ao mesmo tempo determina em qual área você vai poder implantar uma indústria, em qual área ou qual setor você vai poder criar um polo industrial. Então isso para a gente, no caso aqui da Fibra, é importante. Na verdade, quando você parte do planejamento, eu acho que o que a Maria Silva colocou é realmente extremamente importante, essa coisa de você planejar aonde pode e o que pode, passa por esse processo de você ter essa análise de planejamento mais profunda. Bom, eu já tinha falado dessa questão natural da indústria, porque assim, ela vai permear, como a água, a Maria Silva falou que a água permeia pelos poros ali, a indústria também tem essa mesma função, ela vai chegar no lugar onde ela é mais produtiva, onde ela está mais perto do consumo, onde ela tem menor custo, enfim. Dificilmente você vai ter aqui no DF, impossível você ter aqui no DF uma empresa que gasta 1 milhão de litros de água por dia. Não vai se instalar aqui, até porque não tem essa água. Então, acho que isso aí não é uma preocupação nossa. A preocupação nossa é o seguinte, é definir uma linha de uma política industrial, estabelecer as regras e as facilidades e as potencialidades, e aí sim você ter um caminho para industrializar o DF. Já falei dessa questão das práticas sustentáveis, vocês vão ter oportunidade de ver isso. Pode passar. Bom, outra coisa interessante que está acontecendo no mercado, e eu estou falando agora, posso até falar pelo meu segmento, que é o setor gráfico, os grandes consumidores hoje de produto gráfico já não compram mais produtos gráficos de gráficas que não tenham práticas sustentáveis. Você vê só como é que o mercado já começa a modificar. E isso passou a ser um fator de marketing das empresas. Então, por exemplo, você pegar uma empresa gráfica que não tenha um FSC, que é a cadeia de custódia do papel, que garante que aquele papel foi feito de uma árvore plantada, passou por todo um processo sustentável de fabricação da celulose, do papel, até chegar até ele. Aí ele tem todas as práticas dele feitas dentro da empresa, com destino dos resíduos, com todo o controle da produção. Aí esse cliente compra dela. Se ela não comprovar isso, ele não compra. Eu estou falando de Carrefour, Casas Bahia, Ricardo Eletro, os grandes consumidores de embalagem.
todos eles hoje já exigem toda a parte de certificação, senão não compram. Então, isso já deixou de ser uma questão mais de consciência ambiental para passar a ser quase que imposição de mercado. E isso é o seguinte, tem empresa que faz publicidade em cima disso e comprova, né? Vocês vão ver aqui hoje a apresentação desses cases que as empresas fazem e comprovam que fazem. Porque tem muita gente que fala que faz e não faz. Então, assim, tem muita coisa marqueteira falsa nesse mercado quando se fala em sustentabilidade. Então, assim, a comprovação disso está em cima da certificação. Pode passar. E eu queria... essas questões que o Zé apresentou, que eu acho que são todas elas factíveis e estão dentro da proposta que a gente possa ter de uma implementação ou desenvolvimento do setor industrial do DF, das vocações, da implementação de política pública específica para isso, a capacidade do suporte ambiental. Pode passar. E eu queria dizer para vocês o seguinte, no caso de uma política industrial do DF, a gente tem alguns problemas que são inerentes a essa questão da regulamentação. A gente sabe o quão burocrático é todo o processo hoje de você implementar ou até instalar uma empresa aqui no Distrito Federal. E uma das ideias seria que a gente tivesse um órgão gestor da política industrial com uma gestão tripartite, que seja empresário, governo, trabalhadores, para poder gerenciar e ordenar essa política de industrialização no DF. Logicamente, com o objetivo, principalmente, de poder ordenar ao mesmo tempo que desburocratiza todo o processo de implementação de uma indústria aqui no DF. E o terceiro ponto que eu coloco seria a utilização do IBTI. Até outro dia a Maria Silva falou sobre o problema de não ter um IPT aqui no DF. Importantíssimo a gente ter um Instituto de Tecnologia, até porque a necessidade que a indústria tem hoje de certificação, de normalização e uma série de outras coisas, seria extremamente importante que a gente pudesse utilizar o IBTI como um instituto de tecnologia e inovação aqui no DF, com o intuito de poder possibilitar essas ações na área de certificação, de normalização, da pesquisa, desenvolvimento, etc. Pode passar. E agora, assim, por final, eu acho que o mais importante de tudo isso, no momento em que a gente começa a discutir essa questão da política industrial, no caso do próprio governo do Distrito Federal também exercer o seu papel definindo essas diretrizes para tornar essa proposta uma proposta real. O fortalecimento da indústria aqui no DF vai possibilitar a criação de novos postos de trabalho, diminuição da desigualdade de renda, aumento da arrecadação, além de contribuir com o aumento da competitividade de empresas locais e encorajando os empresários a fazer os investimentos aqui. E o mais importante de tudo isso que é ampliar o PIB do DF. Na verdade, a indústria, quando vai produzir aqui, ela vai internar recursos no DF e ampliar o PIB local. Então, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Estou à disposição para perguntas aí no final. Obrigado. Obrigado, Navarro, pela sua contribuição. Passo a palavra agora ao Alexandre. Assim? Tá pontual. Sim, Alexandre, a palavra é sua. Obrigado. Então, a minha tarefa aqui é um pouco fazer as definições da parte de capacidade de suporte, trabalhar com alguns conceitos, resumir alguns deles logo na primeira, para a Ludmila não ficar brigando aqui com o meu horário. Então, a gente está trabalhando capacidade de suporte lá na Codeplan a partir de itens como água, expansão urbana, transporte de massa, energia, emprego, saneamento e avanços tecnológicos. E depois eu deixo para o final alguns desafios, que são mais do que conclusões, para a gente fomentar o debate. Os desafios, né? Caracterização de potencialidades e riscos, planejamento e gestão do território. Quais são as questões que, para a gente, são as mais importantes? Como é que a gente liga capacidade de suporte com desenvolvimento econômico? Como é que a gente faz essa ligação?
quais são os elementos mais centrais da capacidade de suporte para a gente promover o desenvolvimento. Isso eu acho que é uma bandeira que a Codeplan tem feito, tem diversos estudos em andamento, e todos eles têm como eixo discutir o desenvolvimento de Brasília e do Distrito Federal. E o que mais importa a promoção da sustentabilidade ambiental e socioeconômica no DF? A gente está fazendo alguns trabalhos lá, a gente tem trabalhado muito com a Secretaria de Meio Ambiente, e a questão da água também surge, mas surge a questão da energia também, surge a questão do saneamento. A gente tem um núcleo de mobilidade, que é uma coisa central para a gente discutir sustentabilidade ambiental, né? Então, como eu disse, a gente está trabalhando capacidade de suporte como função de determinadas disponibilidades de infraestrutura e de serviços ambientais, vamos dizer assim, pegando um pouco as áreas onde há possibilidade de adensamento. Isso é um desafio, de vez em quando falo isso com o Sérgio, assim, onde Brasília pode adensar e aonde não pode, quais são os vazios que podem ser adensados, se é que isso existe, né? Trabalhar as questões de população, que a gente não está trabalhando diretamente aqui, mas tanto o Bruno quanto o Flávio trabalham isso de uma forma muito forte, e as questões de tecnologias de produção. Para falar de tecnologias, eu trouxe só uma experiência que eu descobri, que era o coeficientes técnicos de água das indústrias, que é um trabalho importante que tem sido feito. Então, eu trouxe aqui só para mostrar rapidamente para vocês, que eu acho que é o que a gente tem que fazer também, buscar absorver essas discussões que estão sendo colocadas, né? Então, capacidade de suporte. Então, capacidade de suporte, o que eu estou entendendo, o que a gente está falando? A gente não está falando só de capacidade de suporte ambiental, mas a gente está falando em capacidade de suporte em ambientes urbanos. E essa é uma discussão que já é pouco desenvolvida no Brasil, né? Eu fui atrás de algumas referências e eu recomendo que vocês leiam, para quem estiver interessado, é claro. Tem um GT do CONAMA que fez um seminário técnico sobre critérios de avaliação de capacidade de suporte ambiental em regiões metropolitanas do Brasil. Esse estudo é muito bacana, tem muitos artigos, tem muitos textos, e eu fui beber nessa fonte, né? Tem um seminário técnico, teve câmeras, enfim. Geralmente, a gente está trabalhando mais com capacidade em ambientes naturais ou unidades de conservação, o que não é o caso da gente aqui no momento, pelo menos não só ele. Quando você está falando de natureza, a gente está falando em nível de utilização dos recursos que um sistema pode suportar. Ou, de uma outra forma, a disponibilidade de água para suportar determinada quantidade de população. Quando a gente está falando em ambiente natural, a gente está falando disso, né? Ou, de uma outra forma, o que é a capacidade de carga? A população de uma determinada espécie que você pode suportar indefinidamente dentro de um determinado habitat. Então, quando você está olhando para a natureza, para os ecossistemas naturais, você está olhando para isso. Mas isso aí não é o nosso foco, pelo menos não no momento. O que a gente entende, então? Capacidade de suporte significa sempre a pressão sobre algum recurso. Eu acho que é isso que a gente pode aproveitar dessa discussão que os ambientalistas estão fazendo, né? É o nível máximo de consumo de um determinado recurso e descarga de resíduos que pode ser suportada. Eu acho que aqui também é muito importante. Maria Silva já falou, outras pessoas já falaram, a questão do resíduo, a questão do resíduo sólido, mas também dos efluentes. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que gerenciar, né? Outras definições, o número de indivíduos, seres humanos e outras espécies que podem ser suportados em uma determinada área. Então, acho que isso é importante quando eles vão falando desse tipo de definição. Eu peguei aqui e aí fui pegar alguns das questões que a gente foi trabalhando, só para a gente pontuar, porque não ia dar tempo, e deixei uma série de outros slides aqui para a gente continuar esse debate lá na nossa casa e com o zoneamento também, com o ZE também, né? Peguei o mapa do PGRH de criticidade e fui dando uma olhada de 2012. Né? O que eles falam? Na bacia do Rio Maranhão não tem conflito, não há conflito grande entre demanda rural e urbana. E eles até desconsideram a indústria e outras demandas, porque eles estão olhando basicamente os grandes consumidores de água. Então, ali não tem. Na bacia do Rio Preto, você tem uma utilização intensa de irrigação e a oferta é crítica, mas não tem conflito entre o uso agrícola e o uso residencial, né? Aquela região que a gente já reservou, o plano diretor e outros instrumentos, né? A bacia do São Marcos é pequenininha, não tem conflito entre rural e urbano. Na bacia do Rio Corumbá não há conflito entre demanda rural e urbana, e talvez seja ali um dos pontos que a gente tem que olhar com mais detalhe, porque são
que é uma região de expansão de Brasília, né, do Distrito Federal, de Brasília, agora não sei mais o que eu falo, né? Você tem aqui sim, né, a Maria Silvia já mostrou e todo mundo tem falado, um conflito entre o uso agrícola e residencial na bacia do Descoberto, né? Na bacia do Lago Paranoá, você não tem criticidade, você não tem conflito, mas você tem uma previsão da redução da disponibilidade e por isso é chave os projetos de expansão de oferta de água que tem que vir, porque essa região é a região mais densa, é a região com mais desenvolvimento, é onde estão as indústrias, enfim, onde está o comércio, onde está o centro de toda essa região metropolitana, né? E a bacia do Rio São Bartolomeu é onde você tem maior demanda, o maior conflito entre demanda para irrigação e consumo humano. Então, acho que a partir desse mapa, e aí os mapas do Zé detalham isso muito mais, a gente tem que ver aonde a gente conseguiria colocar uma maior diversidade de atividades econômicas, sejam indústrias, sejam outros serviços, né? Aqui é o detalhe das coisas que eu estava falando, mas eu vou pular aqui para a gente ter mais detalhe, mas eu fui anotando e fui fazendo a correlação entre as RAs e as bacias, que é um trabalho que a Secretaria de Meio Ambiente também tem demandado, a gente passar a trabalhar não por RA, mas por bacia, né? E a minha primeira anotação, onde eu pararia mais, né? A gente estava conversando de manhã, eu estava querendo fazer algumas contas e a gente montou um grupo de trabalho grande da Codeplan, com o IBGE e com a Agência Nacional de Águas para fazer as contas econômicas ambientais da água, que é uma metodologia do Banco Mundial, para calcular as demandas de água e efluentes e outros usos para o DF, utilizando uma metodologia que já está correndo no mundo. Talvez isso, Bruno, quando você falou de indicadores, seja a chave para a gente descobrir quem consome, o que consome e aonde vai faltar. Mas, de qualquer maneira, a gente vê o seguinte, o consumo de água em Brasília foi de 181 milhões de metros cúbicos no ano passado. Para 2030, a Mônica estava aí, não vi mais a Mônica, a gente tem uma estimativa da Codeplan de 3 milhões e 800 mil habitantes em 2030. Então, ou seja, quase 1 milhão de habitantes a gente vai vir aqui. Isso sem indústria, sem desenvolvimento, apenas com as expectativas de crescimento populacional. Aí eu fiz umas contas que eu queria muito que a DAS e a CAESB fizessem da forma mais acertada, mas eu fui arriscando assim. Hoje a gente tem o segundo ou terceiro maior consumo de água per capita do Brasil. A gente está lá em quase 190 litros por habitante dia, né? Quando a gente vai chegar em 2030, a gente vai chegar com essa estimativa de população com 261 milhões de metros cúbicos. Se a gente conseguisse baixar um pouquinho para a média dos últimos 2 anos, que é 176 litros de habitante dia, a gente cairia para 243 milhões de metros cúbicos por ano. Agora, vejam só, se a gente conseguisse ficar um pouco acima da média da Organização Mundial de Saúde, que fala em 110 litros por habitante dia, ficasse em 111, a gente ia chegar em 2030 com quase 1 milhão de pessoas a mais, consumindo quase 30 milhões de metros cúbicos de água a menos no Distrito Federal. Ou seja, cabe indústria, cabe agricultura, cabe expansão populacional. Então, para mim, acho que a gente estava conversando isso, para a melhor forma da gente abrir espaço para novos consumos de água é o consumo eficiente, né, Zé Lins? É o consumo eficiente da agricultura e é o consumo eficiente das áreas residenciais. A gente não está falando nada de desenvolvimento econômico, estou falando da situação que a gente está. Eu acho que a conclusão que eu chego da minha anotação 1 é que a gente não tem que estar preocupado só com a capacidade de suporte de novos empreendimentos. A gente tem que saber se Brasília hoje tem capacidade para suportar o padrão atual. O padrão atual, também falo muito com o professor Aldo, eu discuto muito esse conceito de sustentabilidade. Para mim, sustentabilidade é quando você chega no final de um processo utilizando a mesma quantidade de matéria, energia e de água. Obrigado. Então, não tem muitos processos sustentáveis para a gente ver, mas se a gente tivesse que perseguir talvez fosse o consumo eficiente de água e essa redução. O que não significa diminuir o consumo propriamente dito, mas é tornar mais eficiente o consumo de populações mais ricas, né? O consumo, a gente conversando com o Sérgio, por exemplo, o consumo das unidades residenciais unifamiliares nos loteamentos e cada vez mais distante usando o automóvel é claramente insustentável, né? Então, mas que é um problema que a gente tem que olhar e, de qualquer maneira, é daí que a gente vai produzir a água para o futuro, né? Aqui eu fiz um mapa rápido, fiz um mapinha, como diz o Sérgio, rápido da nossa evolução,
como é que a gente está, para a gente ver alguns eixos de expansão urbana. Então, em 58 a gente estava assim, em 62 a gente foi assim, em 70 crescemos rapidamente, né, em 8 anos, em 94 ficamos assim, em 2002 já fomos assim expandindo, né, para a periferia metropolitana, em 2014 a gente tem essa expansão se espraiando para diversos eixos. Então, essa para mim, acho que é a segunda questão importante. Qual é o padrão de urbanização que a gente quer ter para o futuro? E isso implica em ir para cima de todas aquelas áreas vulneráveis que Maria Silvia estava mostrando, né? Aqui, mostrando um pouco as áreas de possibilidade de adensamento do plano diretor, ou seja, estamos caminhando para mais ou menos para esses eixos, né? A gente fez lá na Codeplan um mapa das densidades e você vê que é justamente nas áreas onde o plano diretor dizia que a gente devia expandir, que foram as maiores concentrações, e talvez a gente tenha que trabalhar para adensar o que a gente pode aí, procurar novos lugares para se desenvolver, mas sempre procurando os lugares onde você já tem urbanização, para você aproveitar o máximo a infraestrutura que você tem. Eu defendo particularmente que você tenha cidades mais compactas e um pouco mais densas para aproveitar melhor a infraestrutura, né? E falando em infraestrutura, onde é que a gente vê o crescimento da cidade? Pegando a infraestrutura de transportes, o metrô, a gente vai ver que eles também estão concentrados justamente nos setores mais densos. Então, a gente tem que fazer uma política de transporte que não só adensasse esses centros, mas procurasse novos vetores onde a gente pudesse fazer um desenvolvimento mais equilibrado, né? Eu trouxe, lá com o professor Aldo, a gente tem discutido muito, não só Brasília, mas o seu entorno, né, a sua periferia metropolitana. Foi uma provocação, professor, a palavra entorno. E eu acho que o grande eixo dinâmico, e se a gente tivesse que procurar algum lugar onde a gente tem que se debruçar, seria justamente no eixo ferroviário entre Goiânia, Anápolis e Brasília. Então, de todos esses vetores que a gente apontou, talvez esse é o que seja mais efetivo. Não só por conta da rodovia, mas por conta do projeto da ferrovia que a gente tem, que liga essas 3 cidades com um trem de carga e um trem de passageiros, aproveitando a ligação, né, da chegada da ferrovia Norte-Sul de Palmas em Anápolis. Então, essa chegada da ferrovia em Anápolis, entre esses 2 aglomerados urbanos, né, Goiânia e Brasília, vai dinamizar toda uma região com consequências positivas e danosas também, possivelmente. Ainda tem um aeroporto que a gente pode utilizar o aeroporto dali sem precisar sobrecarregar ou fazer um outro aeroporto de carga dentro do próprio Distrito Federal, né? Aqui, só para mostrar a quantidade de deslocamentos que a gente tem um estudo bacana de arranjos populacionais que o IBGE divulgou recentemente, onde ele vai mostrando 2 arranjos populacionais que ele está preocupado e que ele quer trabalhar, que é o eixo, o aglomerado urbano de Goiânia e o de Brasília. E eles acham que no futuro, pelos deslocamentos, pela intensidade das relações, esse eixo vai se tornar um eixo só, né? Então, Brasília é o 7º arranjo populacional do país, tem 3 milhões e 4 milhões de pessoas em 11 municípios, o que não é muita coisa, né? Se você for olhar para outras regiões metropolitanas do Brasil e do mundo, você tem essa possível união, né? E eu acho que Anápolis, essa posição estratégica, esse polo industrial, a gente tem que criar todas as formas de absorver e criar a maior sinergia possível para a gente aproveitar esse eixo dinâmico, né? Aqui eu trouxe alguns dados, mas eu prometo que eu vou passar rápido, porque estão levantando a bandeira dos 5. Os dados mostrando, os dados de água e energia mostram que mesmo se a gente triplicasse o crescimento industrial, a gente não ia fazer grandes prejuízos em relação aos consumos das infraestruturas existentes, né? A industrial ali está com 4% em relação ao total do consumo de energia, água é menos de 1%, a DASA fala em 0,6% o consumo de água no DF, então, da indústria no Distrito Federal. Então, se a gente triplicar isso, não vejo grandes problemas. Acho que o grande problema da gente é mais o consumo residencial mesmo.
né? Aqui é o consumo industrial por localidade, mas a gente já viu onde é que está concentrado, a gente está sempre falando de Samambaia, Taguatinga, né? A infraestrutura de esgoto também é ótima, do ponto de vista da cobertura, né? Eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado como é que a gente vai melhorar essa infraestrutura nas regiões industriais que a gente, porventura, queira instalar. Acho que é sempre uma questão. A drenagem é a mesma coisa. A nossa drenagem de cobertura, a nossa cobertura de drenagem é ótima. No entanto, o que está carregando de material e assoreando os cursos dos rios e o lago não é brincadeira. Então, não é só uma questão de cobertura, de eficiência, né? É uma cobertura das condições de material que a gente está jogando para drenar. A gente fez até um seminário aqui discutindo e vendo que 30%, 20% do que está correndo na nossa drenagem não é água, né? É material que vai assorear rios e lagoas, né? E no final, isso é o que eu queria falar. A CNI está fazendo um grande trabalho, que é o uso de água no setor industrial brasileiro. Teve uma primeira versão, está trabalhando com a rede de recursos hídricos da indústria, tem uma parceria com a ANA. E o que eles fizeram? Eles apresentaram coeficientes de uso de água de 76 atividades industriais. Eles estão pegando todas as empresas do CNAE e estão vendo qual é a tecnologia e quanto você está consumindo de água. Então, eu acho que pegando só a água, é claro que tem outros fatores, mas eu acho que pegando a questão da água, a gente tem que partir para dentro e discutir tecnologia. Acho que o Flávio falou de manhã. Eu acho que a questão tecnológica ela é fundamental nessa discussão. Quer dizer, que tecnologia que você vai utilizar para produzir e qual é a sua demanda de água, né? Eu peguei alguns exemplos aqui, eles fazem uma relação entre atividades industriais, retirada de águas, efluentes, e fazem uma relação com a quantidade de matéria produzida, né? Então, produtos de madeira, embalagens, produtos de material plástico, coloca lá a quantidade de retirada de água por tonelada produzida. Então, talvez esse seja um caminho, complementando um pouco a discussão de manhã do Bruno e do Flávio, que a gente deve ir para investigar melhor que indústria que queremos e que indústria que poderia vir para cá e tal. Mas eu acho que o cálculo industrial também acho que as próprias indústrias farão isso, então não vão se instalar num lugar onde o seu insumo fundamental não seja garantido de uma forma mais do que suficiente, né? Então, caminhando aqui para o final, deixando as minhas anotações, eu acho que a capacidade de suporte, do ponto de vista urbano, ela resulta basicamente em investimentos em infraestrutura. Então, ela não é uma capacidade fixa, ela pode ser variável em função do investimento em infraestrutura, né, e em função da tecnologia. Então, o que a gente tem que analisar e ver mais detidamente? Que tipo de indústria vai consumir água, energia, como é que vai se dar o esforço nas redes de esgoto, de drenagem, e a questão do transporte de massa, quer dizer, onde é que a gente vai colocar essas indústrias? Eu acho que elas têm que ficar perto dos lugares de trabalho para evitar que as pessoas se desloquem ainda mais. Eu acho que o padrão que a gente tem hoje de mobilidade no Distrito Federal, esse padrão norte-americano, californiano, que a gente vai utilizando de condomínios cada vez mais distantes do centro, num movimento pendular com o automóvel, é completamente insustentável e não vai ser possível continuar desse jeito, né? Tem uma tarefa muito grande, que é a conservação de áreas e proteção de mananciais. Eu acho que sempre quando você tem grandes processos de industrialização, o professor Aldo também falou isso de manhã, tem a questão de você proteger áreas, que senão elas podem ser rapidamente destruídas, né? E aí, de novo, uma demanda para o Estado, né? Eu acredito que numa sociedade democrática e dinâmica, você não tem nunca um equilíbrio ideal entre população, atividades e espaços urbanos. Então, isso que a gente estava tentando falar de manhã, que não, vamos trazer a indústria e aí a indústria vai ocupar todos os postos de trabalho que hoje estão desempregados. A gente sempre trabalhou, pelo menos historicamente, com a questão do exército industrial de reserva e de novas dinâmicas e novas atrações migratórias. Então, eu sempre digo que o nosso sucesso também pode ser o nosso fracasso, porque cada vez que você dinamiza a economia, seja do setor público, seja do setor privado, seja no serviço, seja na indústria, um contingente populacional vai ser atraído para ali. E a gente sabe que no sistema capitalista
a reserva, o exército industrial de reserva, ele é funcional até para a questão dos salários. Então, eu não sei essa questão do pleno emprego ser tão equilibrada assim. Né? Eu escrevi isso antes do nosso presidente falar, senão eu teria tirado essa frase daí, mas não acredito muito nesse crescimento equilibrado do capitalismo, entendeu? Mesmo no capitalismo do século XXI. Eu acho que hoje você já tem uma pressão sem nenhum aumento na industrialização. Hoje você tem uma preponderância de serviços e ela não é capaz de incorporar esses desempregados que estão aqui. E o desafio é que tipo de indústria, que tipo de atividade associada à indústria poderá empregar essas pessoas que estão desempregadas ou subdesempregadas. Já falei do eixo de Brasília e Goiânia, eu acho que para mim esse vai ser o grande eixo dinâmico nos próximos 15, 20 anos. Né? Eu acho que a gente tem muito potencial para um crescimento seletivo. Acho que a gente pode crescer em bases industriais. A gente tem uma infraestrutura de bom nível e a gente pode se apoiar nela. O desenvolvimento e o crescimento populacional esperado sem novas áreas de expansão, o que eu tenho certeza, ou pelo menos gostaria de apostar, mesmo que gostaria até de perder, é que se você mantiver do jeito que está, você vai ter uma elevação do preço da terra e dos imóveis. Porque a gente tem um baixo estoque de terra, esse estoque de terra está na mão de algumas pessoas, e se a gente não conseguir criar novas áreas de expansão, de adensamento, até um pouco de verticalização, o que vai acontecer ou é a elevação do preço da terra ou a pressão por novas áreas de expansão. Né? Então você tem que ter uma política de atividades do Estado que tenha um forte papel indutor para dirigir o crescimento para onde você tem áreas de potencial, porque senão a gente vai ficar eternamente indo para as áreas de fronteira. É como o capital imobiliário realiza o seu ganho. Compra a terra barata, distante, vende a primeira barata, vende a segunda mais cara, e nesse diferencial é que você vê o lucro. Esse é o lucro do capital imobiliário. E no meio do caminho, se você tem um vazio urbano no meio do caminho, esse vazio urbano, quando for ocupado daqui a 5, 10 anos, o preço da terra ainda é mais caro. Essa dinâmica já é conhecida e ela é clássica em todos os lugares. Né? Eu acho que alguns instrumentos que a gente tem, eu acho que a avaliação ambiental estratégica, a outorga dos recursos hídricos está na mão da DASA, e os indicadores de monitoramento para a gente ver como é que vai ser o comportamento dos nossos recursos ao longo do tempo com maior expansão econômica, eu acho que é a chave. Eu colocaria aqui para fechei antes do minuto, bacana, não? Já estourei? 4 propostas. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho forte de longo prazo sobre o consumo de água. Para mim, eu tenho quase certeza que é a melhor forma da gente produzir água. A gente tem que fazer um esforço intenso para aumentar a eficiência no uso de água da agricultura. Ele é o maior concorrente do uso. Eu já defendi em diversos lugares que a gente deve manter uma diversificação econômica. E o pouco de indústria que tem, e o pouco de agricultura que a gente tem, a gente não pode prescindir deles. Então, a gente tem que garantir que a agricultura avance. A gente viu de manhã aqui. Tem que fazer tecnologias mais eficientes para o uso da água industrial e um programa de indicadores para monitorar impactos e monitorar as políticas públicas na preservação dos recursos. Então, desculpa, eu estourei meu prazo, mas agradeço a sua atenção. Obrigado, Alexandre Brandão. Fechando esse bloco, faço um pequeno comentário, porque eu fiz comentário de 5 minutos, ganhei mais 5 minutos para agora. Né? Vamos negociar. Bom, acho que foram complementares. Com uma lacuna que eu acho que é usual, é que, quando eu falei em território e no espaço que se constrói socialmente e que depois não é socialmente apropriado, fomos esquecendo um pouco a contraparte do DF, que é a periferia metropolitana, que tem 1.250.000 habitantes e que fazem parte da mobilidade da população, que não são, digamos, população do DF,
são de Goiás, mas como eu também referi, o limite geográfico não é respeitado nem pelas formigas, não é? Então, acredito que nós devamos, né, acentuar na Codeplan, peço ao seu presidente que considere, a possibilidade de estender com o DIESE, primeiro, um estudo sobre o emprego e desemprego nos 12 municípios periféricos, na medida que a gente estabeleça nesse estudo também alguns parâmetros que já são colocados não de uma maneira correta na pesquisa metropolitana de análise por domicílio, não é? Lá aparece a população dizendo que tem 8,5% de desemprego, quando a gente sabe que ninguém vai querer passar pelo vexame de dizer para o entrevistador que está desempregado. Então, é um dado subestimado, mas que agrava muitas coisas no DF, como todos sabem, não é? Muitos nasceram aqui porque os hospitais pediátricos aqui são mais equipados, não é? E que também sobrecarregam a estrutura viária em termos de mais veículos e também o uso do transporte coletivo do Distrito Federal. Agora, eu gostei que foi referido, inclusive aqui pelo Navarro, que há capacidade, digamos, de uma atração industrial na medida em que haja infraestrutura, não é? E o Alexandre e também a Maria Silva tratou da questão da água como sendo importantíssima, não é? Acho que isso não é uma coisa apenas retórica, não é? Porque se você imaginar que os 225 mil desempregados do DF têm que ter alguma forma de sobreviver, cai naquilo que Milton Santos falava no circuito inferior, né? Ele achava que bancos, o alto comércio, a indústria é o circuito superior, mas ele não vive sem o circuito inferior. Na hora de muitas coisas, os serviços banais, como falam os franceses, são executados por esse povo que não tem carteira assinada, não se importa muito, às vezes, com horários, etc., mas que ajudam a economia a funcionar de alguma forma, não é? Então, talvez o que eu diria para fechar esse bloco, e agradecendo desde já a Fibra, né, pelo belo almoço que nos concedeu, o cafezinho, tudo isso, né, e também a recepção por parte da Secretaria de Meio Ambiente e a colaboração dos colegas da Codeplan, o Sérgio Jatobá, o próprio Alexandre Brandão e a própria Mônica, que deve ter se ausentado. Bom, o que eu diria é o seguinte: nós estamos numa luta grande, tudo isso deve fechar de um retorno, como eu falei há pouco no jornal, do planejamento e aí territorial, que é urbano e é rural. Uma coisa que também foi um pouco omitida no final da palavra do Alexandre, ele falou no autoconsumo. A agricultura do DF consome 80% da água possível, não é? Então, o consumo urbano acaba ficando menor diante desse número tão alentado, não é? Então, o retorno ao planejamento prevê que nós, aliás, façamos justamente previsões, não é? Já se fez alguma extensão para 2030, não é? Eu acho que o braço de qualquer um atinge 2030 com facilidade, não vai atingir 2060 e muito menos o que é um colega lá do Rio que quer estudar Brasília 2100. Bom, é um pouco utópico, não é? Mas isso, para você fazer previsão, você tem que ter uma coisa que é difícil, você falou muito no regime democrático, tem que ter controle. E é o que geralmente as pessoas não querem atender, né? Quando, por exemplo, a GFIS vai e derruba quem ocupa ilegalmente um terreno que era uma chácara, Vicente Pires, e de repente ocupa lugar que é para a escola, para o posto de saúde, o que for, equipamento público, ele está infringindo tudo quanto é lei. E eu digo mais, né? Aí eu falo particularmente não como técnico da Codeplan, mas aí os legisladores que estão apoiando essas pessoas estão fazendo lei para quê? Então, a primeira coisa que eu estou reclamando é que quem legisla deve obedecer à legislação. Então, se alguém infringe a lei, ocupando uma terra que não é dele, é do Estado, eu acho que é até da União, né? Porque a Vicente Pires tem 4 glebas. A gleba 1 e a 3 é do DF, e a 4 e a 2 e a 4 é da União. Então,
justamente o que o Alexandre chamou a atenção. A mancha urbana está ficando gigantesca. Não é só pelo número de habitantes, mas é pela incapacidade de você ter para onde ir. E aí, então, você tem as ocupações ilegais, você tem o que fizeram no Gama, que nós examinamos, que é espigões, como em Águas Claras, que foi uma coisa completamente arbitrária, né? Foi o único planejamento urbano que eu procurei ajudar no governo José Ornelas, que previa 3 pisos para Águas Claras. Era a descentralização do que não cabia mais no plano piloto. Indústria gráfica, restaurante, não sei o quê, cinema, enfim, tem um lugar com alta visibilidade para turismo e tal, para esse fim, digamos, sobretudo, atividades noturnas, não é? Era o térreo para uma loja, uma pequena indústria, e o segundo piso para depósito, etc. E lá você tem 32 andares hoje. Quer dizer, se as pessoas todas forem para a rua, não cabem na rua. Então, para uma cidade planejada, isso é uma coisa totalmente inusitada. Então, eu diria que nós fechamos esse bloco já, né, Ludmila? Esgotamos o nosso tempo. Eu agradeço muito as palavras de cada um. Eu acho que no bloco seguinte vamos ter outras complementações.